Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma saga que por muito tempo eu não falei muito nas redes sociais, porque eu achava que, até pelo sucesso dos filmes, era meio óbvio que todo mundo conhecia. Porém, quando eu citei ela em alguns momentos sobre livros raros, sobre a dificuldade de conseguir o último livro delas, me surpreendeu que muita gente não sabia que era uma saga literária. Estou falando aqui da saga Como Treinar o Seu Dragão, da escocesa Cressida Cowell, que sim, é a autora do livro, né, mas aqui uma coisa interessante, ela tem uma brincadeira parecida com a do Tolkien, que ela não se posiciona como a escritora dos livros, ela se posiciona simplesmente como a tradutora deles. Ela tem essa brincadeira de que os livros, na verdade, foram escritos pelo Soluço, que é o protagonista, assim como nos filmes, né, e ele foi escrito em nórdico arcaico, algo assim, ela simplesmente encontrou esses livros e traduziu para o inglês. Mas, no mundo real, sim, ela foi a escritora, mas eu gosto dessa brincadeira, tá? Então vamos falar da saga Como Treinar o Seu Dragão, encontrada e traduzida por Cressida Cowell, uma escritora escocesa. E uma coisa que eu já quero deixar bem claro aqui, tá, gente? É, não tem nada a ver com o com o filme da DreamWorks, tá? É completamente diferente. O que, apesar de, né, ele ficar aqui com a marquinha de o livro que inspirou o filme, ele realmente inspirou o filme. Só que a história dessa saga ela é completamente diferente. Tanto que, assim, é uma saga, entre aspas, enorme, tá? Porque ela tem 13 livros. Mas por que entre aspas? Porque são 13 livros muito pequenos, tá? Então você lê muito rápido, apesar dos 13 livros. Mas em quantidade de volumes, ela é grande, tem 13 livros. É, a gente tem acho que 3, 4 animações, tem um live action, então já não acompanharia tudo. Não acompanharia toda a história aqui. Mas é bem diferente, tá, não tô fazendo juízo de valor. Eu amo as animações, eu gostei muito do live action, só que essa história aqui, basicamente, o que os filmes pegaram foi o nome dos personagens, tá. Então sim, o protagonista aqui é o Soluço. Ele tem essa coisa de viver entre os vikings aqui, né, eu não lembro se nos filmes eles têm esse nome, mas aqui ele é da tribo dos hooligans cabeludos, e ele é muito inventivo, ele é fraco, ele é franzino, e ele é muito inventivo, ele é muito diferente dos outros Vikings, porque ele é muito inventivo. A diferença, primeiro, ele é bem criança aqui, tá, é um livro infantil, bem infantil, tá, então recomendo até pra quem tem criança em casa, quiser ler com eles, mas não perde nada pra um adulto com boa vontade de ler uma boa história, que não vai ficar reclamando: "Ah, queria Grindark, queria niilismo, queria que o protagonista não fosse blá-blá-blá", né. Então, essas pessoas não, essas pessoas saem daqui, vocês não sabem se divertir, vocês não vão gostar de um livro desse. Mas quem gosta, quem consegue aí acompanhar uma boa história de uma boa aventura, mesmo adulto vai adorar esse livro. O humor desse livro é sensacional, gente. É realmente, assim, apesar da fantasia ser bem infantil, o humor pega até mesmo adulto, você vai dar muita risada. Então, mas vamos lá, como eu estava falando, o protagonista aqui é o Soluço, ele tem essa mesma coisa do filme, de não ser forte como os outros vikings, ele é franzino, ele é mais inteligente, ele é mais inventivo, só que aqui ele é inventivo num tom de pensar fora da caixa, né, ele tem algumas ideias que os hooligans normalmente não teriam. Acho que isso coloca muito mais os outros vikings como muito burros do que ele como muito inteligente, mas ele é bem inteligente. A diferença desse Soluço do filme é que ele não é aquele gênio da engenharia que constrói catapultas, que constrói um equipamento que consegue compensar a perda ali da membrana do dragão, não. Aqui ele só é mais inteligente que o normal, e a grande diferença aqui é que ele fala dragonês, tá. Sim, dragões falam nos livros, tá, os dragões pensam, eles falam, eles se comunicam, só que eles se comunicam em dragonês, que é a língua deles, e o Soluço fala dragonês, o que é proibido pelos hooligans, então, essa é a primeira grande diferença aqui, né, ele tem essa coisa, mas enfim, tem o Banguela. O Banguela é completamente diferente, tá, ele é um dragão de jardim, ele não é um fura da noite. E o que que é um dragão de jardim? É um dragão do tamanho de um antebraço, um dragão de uns 20 centímetros ali. Eh muito mal educado, muito resmungão, muito, eh, difícil de controlar pelo Soluço, mas a gente já nesse livro aqui, quando eu for falar do enredo do livro, eu falo um pouco mais dele, mas tem essa diferença. Perna de Peixe, que mal aparece nos filmes, que é aquele gordinho dos filmes, mas que fica anotando as coisas e tudo mais, ele é o melhor amigo do Soluço aqui, e ele é um garoto esquelético, tá, a diferença é essa. Ele é um garoto muito magro, muito esquelético, ele sofre bullying, assim como o Soluço, pelo restante da tribo. Também é considerado ele, se eu não me engano, ele é considerado como uma criança que tentou ser jogado de um penhasco quando era criança e resgataram, porque
realmente ele é muito fraco, ele é muito frangote, e ele é o melhor amigo do Soluço, ele não é só alguém que compartilha ali as aulas com ele é o melhor amigo. Temos o Melequento, que também é um personagem bem superficial no filme, né, aquele, mais marombadinho ali, que ele é bem bobão nos filmes e tal, e ele é amigo do Soluço, ele é chato, mas ele é amigo do Soluço. Aqui não, tá. Aqui ele é o primo do Soluço e em muitos momentos da saga, ele é um dos antagonistas. Ele é um antagonista bem pesado do Soluço aqui e ele faz coisas bem complicadas durante a saga. Mas enfim, ele tem essa diferença, ele é o primo do Soluço e ele quer ser o próximo líder da tribo dos Hooligans Cabeludos, que ele acha que o Soluço não merece. Então essa é a diferença. Não temos a Astrid, tá? Eu sei, é um personagem amado por todo mundo dos filmes, eu particularmente amo muito a Astrid. Não existe nos livros, ela é uma invenção completamente dos filmes da DreamWorks, tá? Então assim, de questão de personagens, é isso. E agora a gente vai falar dos livros, tá? A gente começa com Como Treinar o Seu Dragão, que é o livro que dá nome à série, é o livro que dá nome ao filme. E ele é o mais próximo dos filmes que a gente tem, vocês vão ver que ele não tem nada a ver com os filmes. Ele tem aqui uma espinha dorsal, tá, que é muito parecida com a do primeiro filme, que é exatamente essa questão do Soluço, sendo excluído da vila, o Soluço conhecendo o Banguela, e eles juntos conseguindo pensar diferente dos outros vikings, conseguindo vencer um dragão colossal. É isso, isso é tudo que tem de parecido com o filme, tá. Mas a gente, vê que tudo aqui é muito diferente. Já começa com a cultura dos hooligans cabeludos, tá. No filme, a gente tem aquele início onde os humanos estão guerreando com os dragões e tem aquela guerra gigantesca. O Soluço, ele consegue ali fazer amizade com o Banguela, através da amizade deles, eles vencem juntos o dragão colossal lá, e isso muda a cultura de Berk. Berk começa a aceitar dragões, né. Aqui é completamente diferente. O livro já começa com os dragões eu ia falar praticamente, mas não é praticamente, tá. Ele já começa com os dragões escravizados pelos humanos. Toda a cultura dos vikings aqui, não só de Berk, que é a ilha dele, mas de todo o arquipélago viking aqui, ela é construída em cima de dragões. Então, os personagens aqui, os personagens humanos aqui, né, eles têm dragões para acender lareira, eles têm dragões como cão de guarda, eles têm dragões de montaria, e é muito comum, é natural, é da tradição viking aqui, escravizar um dragão. O rito de passagem para a vida adulta é essa, é você escravizar o seu primeiro dragão. Isso acontece com os pré-adolescentes aqui sendo jogados numa caverna escura, que é cheia de bicho, é cheia de dragão ali dentro, de todas as mais variadas espécies. Ali eles fazem o pacto com o seu primeiro dragão e retornam. E é aqui que a gente conhece o Banguela, tá. Como eu falei, ele é um dragãozinho de jardim, do tamanho de um antebraço. O o Soluço e as outras crianças ali da idade dele são jogadas nessa caverna, e ali o Soluço acaba fazendo o pacto dele com esse pequeno dragão, o que torna ele uma vergonha para Berk, né, porque, ele é o filho do chefe, ele é possivelmente o próximo chefe, e ele faz o pacto com a espécie conhecida como o dragão mais inútil de todos, que são os dragões de jardim. Banguela, porque ele não tem dente, ao contrário do Banguela do filme, ele não mostra os dentes, ele tem uma gengiva muito dura, mas ele não tem dente. E para os vikings aqui, para os hooligans que, veem a força, né, vivem da força ali, essa espécie é completamente inútil. Mas é o dragão aqui com quem o Soluço faz o pacto dele, ele é muito rebelde, ele é muito difícil de lidar, ele é muito infantil muitas vezes, e ele pensa, como todos os dragões ele fala, né, ele fala dragonês, mas ele fala, e ele é um dos melhores personagens. O sarcasmo dele é o que vale a pena esses 13 livros, tá, então, vale muito a pena. E aqui acontece o ataque de um aqui eles não vão até a Ilha dos Dragões como no filme, o dragão ataca a ilha deles, né, é um Dragonosmarinhos maximus, a espécie, que é o dragão mais poderoso de todos, ataca Berk. E através da inteligência, da inventividade do Soluço e da parceria dele com o Banguela, que é visto como esse dragão tão inútil, eles conseguem vencer esse dragão, que ele é do tamanho da ilha, ele quase engole a ilha ali, ele é realmente gigantesco, ele tem quilômetros de tamanho. É o Morte Verde, o nome desse dragão, e ele tá louco, tá? Ele ataca ali porque ele tá num momento de loucura dele, a gente vai descobrir mais pra frente sobre o ciclo de vida dos Dragonos Marinhos Máximos, e por que que ele estava louco e tudo mais. E ele tem uma história aqui que ele tem muito a ver com a escravidão dos dragões. Ele, foi o dragão que
liderou uma guerra muitos anos atrás e foi vencido por um ancestral do Soluço e tudo mais, mas aqui, ele só aparece, né, ele aparece, ele ataca a ilha e ele é derrotado pelo Soluço e pelo Banguela, e por causa disso eles são reconhecidos ali, ele se torna o grande herói de Berk. Mas basicamente essa é a história do primeiro livro, tá, que se chama Como Treinar Seu Dragão. A gente conhece o Soluço, a gente conhece o Banguela, a gente conhece algumas espécies de dragão ali e tem esse conflito sobre ele ser o próximo líder, ele ser franzino, ele ter o dragão que é considerado da espécie mais inútil de todas e ainda assim ele salvar a ilha. Aqui a gente fecha o primeiro livro, tá. Aí, a gente vem para o segundo, que se chama Como Ser um Pirata. Nesse livro aqui, a gente descobre um pouco mais da história dos vikings, tá. Chega ali um caixão boiando na praia, eles encontram um personagem ali que é o Alvin o fazendeiro muito, muito honesto. Esse é o nome dele. Os nomes aqui são as coisas mais engraçadas, Soluço Espantósicos Estrondos III. O pai dele é Estoico o Imenso, cujo nome faz o Ra. E o Alvin como que eu falei? Alvin o fazendeiro muito, muito honesto. E ele chega e ele traz essa informação de que ele sabe onde está o tesouro de Barbadura o Terrível, que é um antigo rei viking, tá? Porque o que acontece? Aqui a gente tem o arquipélago viking, que tem várias ilhas, entre elas Berk, que é o lar dos hooligans cabeludos, temos a ilha das Ladras do Pântano, temos a ilha dos Berserkers, temos a ilha dos Assassinos, e enfim, várias ilhas de várias tribos, porém, no passado, o arquipélago viking era governado por um único rei, que era conhecido como o Rei do Oeste Mais Selvagem. E Barbaduro o Terrível foi o último desses reis e também um grande pirata. Então, eles embarcam nessa missão, nessa viagem aí para tentar encontrar o tesouro de Barbadura o Terrível. E aqui a gente conhece o grande antagonista da série, tá? Da saga. Eh, ele vai ser essa saga ela tem 2 grandes antagonistas, mas o antagonista odiável é esse aqui que a gente conhece aqui, tá? Eh, vai ser um personagem recorrente, que vai voltar, muito traiçoeiro, muito traíra, eh, e a gente tem a primeira conexão com o restante da saga, tá, com o que vai ser conhecido aqui como as coisas perdidas do rei, que é a espada, tá. Dentro do tesouro de Barbadura, a espada dele, era algo que esse antagonista queria muito. O Soluço tenta pegar ela, não consegue, perde. Só que o Soluço descobre uma coisa: ele é canhoto e ele é um grande espadachim. Ele era considerado um péssimo guerreiro, porque ele nunca soube que ele era canhoto, nunca permitiram ele ser canhoto, porque os hooligans aqui são extremamente preconceituosos, né, os vikings são extremamente preconceituosos, nunca permitiram ele não existem canhotos ali, não existe conceito de canhoto, mas o Soluço se descobre canhoto, ele pega a segunda melhor espada de Barbadura o Terrível, porque era a espada da mão esquerda dele. Com essa espada ele consegue combater o antagonista aqui, eles fogem, e no final do livro a gente descobre que a segunda espada na verdade era o verdadeiro tesouro. Eh, isso pode ser um spoiler? Pode para o livro, mas é muito no início da saga, tá gente, então, a gente vai ver que todas as coisas perdidas do rei, elas são coisas, que parecem bem inúteis. Quando algo é muito importante, ela não é uma coisa perdida do rei. Então aqui a gente tem isso, tá, a gente conhece o grande antagonista da saga, a gente começa a conhecer os tesouros as coisas perdidas do rei, a gente conhece a história de Barbaduro o Terrível, o último rei do arquipélago viking. E aí a gente segue para Como Falar Dragonês, tá. Esse aqui é um livro onde o antagonista retorna, ele tem um contato com os romanos aqui, o Soluço, ele é aprisionado pelos romanos, ele é levado para lutar no Coliseu, junto contra outros humanos e contra dragões aqui. E aqui a gente conhece um outro personagem muito importante da saga, que é a Kamikaze. Ela é a filha da líder das Ladras do Pântano, que é outra tribo viking, e ela vai ser uma grande amiga do Soluço e do Perna de Peixe, tá. Eh, inclusive esqueci de falar, tá, em todos esses li o Perna de Peixe tá junto com o Soluço em todos os livros aqui, desde o primeiro. E aqui entra a Kamikaze. Ela tem uma dragonesa, eu não vou lembrar o nome da dragonesa dela, eu sei que ela tem uma dragonesa também é pequena e tal, mas ela não é vista como um dragão inútil, assim como o Banguela.
Mas ela eu não vou ver o nome dela aqui, eu não vou ficar procurando também, mas ela tem essa dragonesa e eu lembro que o Banguela é meio apaixonadinho pela dragonesa da Kamikaze, e eles ficam amigos aqui, tá. E, só pra lembrar, o perna de peixe, o dragão dele é um porco voador, que é um porquinho desse tamanho, assim, um dragão porquinho que, se eu não me engano, ele é narcoléptico, inclusive, ele dorme do nada. Mas ele também é outro dragão conhecido como basicamente inútil pelos vikings. Só que o perna de peixe, ele é muito inteligente também, tá, eu diria que ele é mais inteligente que o soluço até, o soluço ele é mais esperto, o perna de peixe ele é mais inteligente. E aqui a gente tem isso, tá, então, eles são capturados pelos romanos, eles conhecem a Kamikaze, que também estava nessa situação, eles enfrentam os romanos, eles fogem, eles conseguem, libertar os prisioneiros dos romanos ali, e aqui eles pegam ele foge, ele usa meio que como um trenó, um escudo romano que fica com ele, e a gente descobre depois que esse escudo também é uma das coisas perdidas do rei. Então a gente tem aqui a segunda coisa perdida do rei, na verdade a terceira que apareceu, mas até o momento a segunda, tá. A primeira a gente vai descobrir lá pra frente qual era a primeira coisa perdida do rei. Mas é isso, tá. Então aqui a gente tem isso. Gente, eu vou citar as coisas perdidas do rei quando eu lembrar, tá, porque são 10, eu não lembro de todas. Mas é isso. E também já me desculpa aqui pela análise bem superficial dos livros, mas é que eu li há muitos anos, eu fui lendo esses livros no lançamento. Então eu demorei bastante entre um livro e outro, tem bastante coisa que eu não lembro, tá. E é uma saga que até pedir ajuda pra IA, pra pesquisar, ela é difícil, porque ela tem pouca informação na internet. Então eu tô buscando bem forte, tá, gente, tô fazendo um esforço grande aqui na memória pra buscar. Eh, Aqui a gente tem, fui até o terceiro. Sim, esse aqui é o quarto livro, que é Como Quebrar a Maldição de um Dragão. O grande ponto aqui é, no final do terceiro livro, uma Vorpente, que é um mosquito dragão, é escondido no livro do Soluço, e ele acaba picando ele e o perna de peixe, e eles contraem uma doença, que é eu não vou lembrar o nome da doença, gente, mas é a vorpentíase, vorpentítese, alguma coisa assim, que é uma doença que ou vai deixar eles loucos ou vai matar eles. E eles precisam ir atrás da cura. E a cura está com os eu não vou lembrar o nome dos vikings também, mas eu sei que é uma tribo, também é uma das outras tribos ali, se eu não me engano, vocês vão ver que a cara do líder da tribo, vocês já vão ver que ele é o Norberto. Eu lembro que o nome dele é Norberto, agora eu não lembro o nome da tribo dele. Eh, mas enfim, eh, Norberto o Demente. Da chefe dos histéricos. É, exatamente. Eles precisam ir até a Ilha dos Histéricos para pegar a cura dessa doença, que é simplesmente uma batata. Sim, comer batata cura a doença, só que batata não existe no arquipélago Viking. Batatas existem só na América, aqui na história do livro. E há muitos anos atrás, um ancestral, se não me engano, o pai ou avô do Norberto, que é o líder dos histéricos, veio pra América, ele não conseguiu nem pisar no continente, porque ele foi atacado por nativos. Ele voltou correndo, com o rabo entre as pernas, só que ele conseguiu uma batata, tá, eu não lembro, não, acho que ele conseguiu descer porque ele pegou a batata e voltou, mas ele foi atacado logo no começo ali, e ele volta para o arquipélago Viking levando essa única batata com uma flecha cravada nela. E toda a história aqui é exatamente sobre a tentativa de resgate dessa batata. Tem uma coisa muito interessante, é uma das minhas maiores decepções com a saga, mas também é uma coisa que eu acho muito legal, que aqui tem um dragão, que é em inglês é Doomfang. Eu não sei se é presa da perdição, qual é o nome dele aqui, mas eu não vou ver aqui, não vou achar aqui. Ele é um dragão que fica rondando a ilha dos Histéricos ali. É um dragão gigante que fica no mar, ele tem esse nome porque, eh, ele basicamente quando ele vai atacar uma presa, você só vê os dentes dele, ele ataca por baixo, ele quebra geleiras, ele é um dragão bem grande. E por que que é uma das minhas maiores decepções? Porque ele se torna amigo do Soluço, mas ele não se torna um dragão do Soluço. No epílogo aqui, o Soluço fala, porque como é ele que escreve mais velho, né, ele fala que anos depois, ele sempre via uma sombra, perseguindo os navios dele, que ajudava a derrubar navios inimigos, mas não tem exatamente essa conexão dos 2 aqui, eles só aliás, tem essa conexão, mas não tem a continuidade.
na história. Eles ficam, amigos aqui, basicamente, esse dragão grande seria a primeira grande conquista do Soluço ali. Esse dragão grande aí, gigantesco, ele seria um dragão que seria um dos dragões do Soluço, mas ele não acompanha o resto da história, ele fica basicamente só nesse subentendido do epílogo aqui. Mas é isso, tá? Então esse é o quarto livro, Como, Quebrar a Maldição de um Dragão. E a gente vem para o quinto livro, que é Como Mudar uma História de Dragão. Aqui outra ilha do arquipélago ali tem um vulcão, a Ilha dos Lava-Loucos. Ela tem um vulcão que está prestes a entrar em erupção, porque a Joia do Fogo foi tirada do vulcão. E sem a Joia do Fogo, alguns dragões, que eu não vou lembrar o nome, que são dragões que vivem na lava ali, eles se espalham pelo arquipélago, começam a fazer, destruir tudo. E a erupção desse vulcão pode, realmente destruir o arquipélago. Então, a história aqui gira em torno de recuperar a joia do fogo, levar ela de volta pro vulcão e, acalmar o vulcão e também, acalmar esses dragões de lava que estavam soltos ali. Como mudar a história de uma história de dragão, porque aqui nós temos o segundo dragão do Soluço, que é o Caminhante do Vento. Ele é o dragão de montaria do Soluço, ele é um dragão covarde, um dragão que, se eu não me engano, ele não tem uma pata, ele tem um dente quebrado, ele foi um dragão escravizado no passado, então ele é muito medroso por tudo que ele passou e tudo mais, ele tem marcas de, eh, grilhões, a pata dele ele perdeu por causa disso. E ninguém queria ele é considerado, entre os dragões de montaria dos hooligans ali, ele é considerado como, um dragão inútil também. O Soluço fica compadecido dele, aceita ele como seu dragão de montaria, e descobrimos aqui um dos dragões mais velozes de todos os livros, então assim, eu fico bastante feliz porque tem uma coisa que eu gosto muito dessa saga, mas tem uma coisa que me incomoda, tá. O Soluço ele sempre começa como um personagem mal visto por todo mundo, um personagem que não sempre, tá, até metade da saga aqui, mas nesse momento, no começo aqui, ele é sempre um personagem que tá sofrendo bullying, que ninguém confia nele. Chega no final do livro, ele salva todo mundo aplaude, todo mundo faz festival pra ele. No livro seguinte, ele tá de novo. Franzino, todo mundo faz bullying com ele e tal. Então, assim, eu gosto muito quando o Soluço ele, conquista algo muito poderoso, tá. E o Caminhante do Vento, ele realmente tem isso, tá. Ele é o dragão mais rápido de quase toda a saga aqui, se eu não me engano, ele é o dragão mais rápido de toda a saga, e ele é o dragão de Montaria do Soluço. E a história dele que é alterada, porque ele era um dragão que estava abandonado ali, que ninguém dava atenção pra ele, e ele, consegue um mestre, e ele consegue aqui um amigo, né, que é o Soluço, e também o Banguela, e ele entra aqui pro grupo, né, para o time, pra família Soluço. Então, é isso, essa é a história desse livro aqui. Seguimos pra Guia do Herói para Vencer Dragões Mortais, que é o sexto livro? 3, 4, 5, 6, é o sexto livro. Aqui a gente tem um momento em que o Soluço existe uma aposta entre as Ladras do Pântano e os Hooligans, porque a Kamikaze ela é impossível, tá? Ela simplesmente entra aqui e rouba as coisas do pai do Soluço, deixa ele furioso, ele vai brigar com a mãe dela faz pouco caso. Ela diz que é natural, porque as ladras são muito inteligentes, as ladras são, muito habilidosas, os hooligans são os palermas. O pai do Soluço, ele, tenta provar que existe um livro chamado Como Treinar o Seu Dragão, que o original foi roubado pelos hooligans de uma biblioteca, que é a Biblioteca do Saber Infinito. E só que, assim, um ponto, tá? Leitura é considerada um crime para os hooligans, eles não leem, eles só leem esse livro, as cópias desse livro. E o original estava com a família do Soluço, porque um antepassado deles roubou da biblioteca do Saber Infinito. E o pai do Soluço, ele quer provar pra mãe da Kamikaze, que é a líder das Ladras do Pântano, que eles são eh, ladrões tão bons quanto. Só que o Banguela, como eu já falei, ele é impossível. E aqui nesse livro é um dos momentos que ele tá mais rebelde, mais jovem rebelde. Eu tô com os meus gatos por aqui, tá, daqui a pouco eles aparecem. Quem tem gato é aquela fase dos 2 anos do gato que ele destrói tudo. O Banguela tá nessa fase, e ele destrói esse livro. Então só que o pai do Soluço não sabe, então o Soluço toma pra si a missão de invadir a biblioteca do Saber Infinito
e roubar uma nova edição desse livro para o pai dele, sem que o pai dele perceba que ele perdeu a antiga e possa provar ali a honra deles como ladrões também, né. Então a gente tem toda essa, a invasão da biblioteca e tudo mais, é isso que rola aqui, e é aqui que o Soluço começa a escrever o seu livro. Na verdade ele já tinha começado a escrever, mas é aqui que ele realmente decide, o quão importante é ele escrever o seu livro, que é o Guia do Herói para Vencer Dragões Mortais, que ele vai na verdade é a saga, tá. A saga são essas anotações do Soluço que ele vai criando ali para ajudar as próximas gerações. Então, esse aqui é o sexto livro. Vamos para o sétimo, que é Como Navegar em uma Tempestade de Dragão. Aqui, eu não vou lembrar o nome da tribo também que acontece aqui, que sequestra eles, mas também é um dos os assassinos, tá, o insensato assassino e o Norberto o demente. Eles retornam, o Norberto retorna. O que que acontece? Eles estão numa competição de nado no meio do oceano, que é assim que as coisas são resolvidas aqui. Eles estão numa competição de nado, eh uma tempestade acontece, eles se separam do restante da tribo, eles que eu digo, Soluço, Kamikaze e Perna de Peixe, eles são resgatados por um navio, que é o navio de Norberto Demente, que lembra do quarto livro que eu contei a história, da batata, do antepassado dele que veio pra América e tudo mais? Ele quer retomar esse empreendimento até a América. Então ele tem esse navio, que é o Sonho de Liberdade 2. Não, o Sonho da América 2. Ele quer vir pra América. E eles são resgatados por esse navio, só que eles, se eu não me engano, eles se resgatam, né? Eles sobem no navio, eles descobrem que estão no navio do Norberto, ficam ali como. É... esqueci o nome, quando alguém se infiltra no navio ali como clandestinos, são pegos, são colocados ali junto com os escravos que estavam naquele navio, é... prometem ali a liberdade deles, são perseguidos por um dragão marinho gigantesco, também não é um Draco nos marinhos, mas tem um dragão aqui que é um Leviatânico, eu não vou lembrar, mas enfim, é um dragão, eu sei que é um dragão gigante aqui que persegue eles, tem que lutar contra o Norberto. E tem isso, tá? Qual que é o grande conflito aqui? Essa questão da escravidão, tá? Eles são colocados com os escravos ali, eles prometem que eles vão salvar eles, só que para que eles possam ser salvos, para que os escravos ajudem eles a escapar, para depois eles voltarem, para ter certeza que eles vão voltar, eles exigem que o Soluço receba na testa a marca da escravidão, que é uma marca tipo um S, assim, com um dragão em forma de S. E esse aqui vai ser um grande problema, tá? A marca do. Eu falei marca do dragão, não, é a marca da escravidão, tá? Que é esse S. Um grande problema pra saga é essa marca, essa tatuagem que ele tem na testa. Por quê? É, a marca da escravidão significa que ele nunca vai poder ser um líder da tribo, significa inclusive que ele precisa ser exilado, tá? Ele é uma vergonha para os vikings. Então ele aceita, você vê que o quão o Soluço sempre se sacrifica para ajudar os outros, ele aceita mesmo sabendo disso. Depois ele esconde ela com o capacete e tudo mais, mas assim, ele recebe essa marca, que vai dar um grande problema para o futuro da saga, que ele consegue resgatar esses escravos, ele consegue voltar pra Ilha de Berk, mas esse é o grande conflito aqui, tá? O sequestro deles e a libertação dos escravos do navio e o recebimento da marca. Aí a gente vem pra Como Treinar o Seu Viking. Esse aqui é um spin-off, tá? Não diria nem que é um spin-off, esse aqui é um filler. Assim, vocês veem aqui, é um livro mínimo, pequeno, e ele basicamente é só uma brincadeira aqui da Cressida Cowell, que é um livro escrito pelo Banguela. Ele escrevendo como se não fosse ele que tivesse sido treinado pelo Soluço, e sim o Soluço que fosse treinado por ele. Mas não tem nenhum impacto, tanto que assim, gente, eu apresentei como 13 livros, porque 13 livros foram traduzidos aqui no Brasil, tá? Mas a saga tem 12. Esse aqui, ele é o livro 7.5, só porque ele foi lançado ali entre o 7 e o 8. Mas se você for contar cronologicamente mesmo toda a história da saga, pular esse aqui não vai perder nada, tá? Eu recomendo que leiam, é engraçado, é divertido, mas não é um livro que tem muito a ver com os conflitos da saga, e ele é uma brincadeira dela, só pra realmente você revisita muito do primeiro livro ali, só que do ponto de vista do Banguela. Esse é o propósito desse livreto aqui. Aí a gente vem aqui pro oitavo barra nono livro, tá? Vou falar oitavo, tá? Vocês entendam que conta 13 e esse aqui é o 7.5, não é o 8. Então, o oitavo livro, que é Como Partir o Coração de um Dragão. E qual é o corte que eu quero fazer aqui, tá? Como eu falei,
Esses livros eles são bem episódicos, eles são bem infantis, bem aventura, cada livro é uma aventura fechadinha, vai para o próximo. Eles têm ali, como eu falei, as Coisas Perdidas do Rei, tem o antagonista da saga aqui que ele é recorrente e tudo mais, mas eles são bem isso, tá, eles são episódicos infantis. A partir do 8º livro, a história começa a ficar mais pesada, a história começa a ficar um pouquinho mais adulta, tá. Ainda é um livro infantil, mas ela fica um pouco mais responsável, tá. Você começa a ter redenções, você começa a ter perdas, e ela começa a ficar mais sequencial. Deste livro aqui até o último, que é Como Combater a Fúria de um Dragão, realmente nós temos uma saga, eles não são episódicos, tá. Um conecta exatamente com o outro. É uma coisa meio que acontece com Harry Potter, assim, o personagem vai envelhecendo, a eh, os consumidores ali, né, os fãs, a audiência vai crescendo, e a história começa a ficar um pouquinho mais adulta, um pouquinho mais, não vou falar dark, porque não é um dark no sentido de que fica mal, fica cinza, não, mas assim, ela fica um pouco mais densa, é isso que acontece, tá. Como partir o coração de um dragão, eles vão pra Ilha dos Berserks aqui, porque no começo do livro a Kamikaze cai do navio numa tempestade, eles vão procurar ela e ela acabou indo parar nessa ilha, eles vão atrás dela, na Ilha dos Berserks. Aqui o que que nós temos, tá? A apresentação de vários personagens importantíssimos para a sequência da saga. Nós temos a bruxa Excelinor, que é a mãe do antagonista. Ela vai ser uma co-antagonista junto com ele, inclusive muito do que ele é mal é por causa da mãe, né, e a gente conhece ela aqui. A gente conhece o Furioso, que é o outro, lembra que no começo quando eu falei do antagonista, eu falei: "Ah, ele é um antagonista humano, né, mas ele divide o antagonismo com outro personagem". É o outro aqui, que é o Dragão Furioso. Quem é o Dragão Furioso? Ele é o dragão que jurou destruir todos os humanos. Ele está preso na Ilha dos Berserks e, né, o nosso intrépido Soluço o liberta. E aqui começa o degringolar de tudo, aqui começa a rebelião dos dragões nasce, a guerra começa, a guerra retoma, né, porque lá no passado houve uma guerra, e aqui, o Furioso, que é um Dragonus Marinhos Maximus no seu auge, né, no momento que eles são mais poderosos, ele começa a reunir todos os dragões para atacar os humanos. Então, aqui, como eu falei, é onde abre, é o início do fim, é o início de toda a guerra, e é onde a coisa começa a ficar mais pesada mesmo, tá. Então, é isso. Ah, e a terceira coisa que a gente descobre aqui, como eu falei, conhecemos a Excelinor, conhecemos o Furioso, e descobrimos que, na verdade, nosso querido Perna de Peixe é um berserk. Então, quando ele fica muito furioso, ele é um guerreiro imparável. Sim, aquele garoto franzino, aquele garoto esquelético, aquele garoto que tem eh, um dragão porco, como seu dragão, ele é um berserk, ele é um dos guerreiros mais temíveis do arquipélago viking. E uma coisa que eu esqueci de falar, não é aqui ainda. Então, aqui é isso, tá? A gente vem depois, esse aqui foi o 8º livro, a gente vem pro 9º, tá? O 9º livro é Como Roubar a Espada de um Dragão. Aqui, gente, é onde, como eu falei, ali é o início do fim, mas acho que esse aqui é o início do fim, tá? Aqui é onde a coisa realmente degringola. Eles precisam, né, como o Furioso foi liberto, eles precisam organizar melhor os vikings. Eles decidem que eh, eles precisam de um rei viking novamente. Eles precisam unir todo o arquipélago pra pra isso, né. Então aqui a gente começa a conhecer melhor a história das 10 coisas perdidas do rei. Muitas delas já foram encontradas aqui nos livros anteriores, eu não falei, porque, como eu disse, eu não lembro de todas. Mas aqui tem isso e eles precisam conseguir a espada do dragão, porque a espada do dragão é a arma que diz onde está a joia do dragão. E a joia do dragão é o item perdido do rei mais importante, porque, eh, a crença é que ela possui uma maldição que pode exterminar os dragões. Então, eles vão para uma escola de esgrima aqui, onde eles precisam competir por essa espada. E aqui, como eu falei, a coisa degringola, tá. Por quê? Aqui a marca da escravidão do Soluço é descoberta, tá. Ele é traído pelo primo dele, que não quer que ele ganha a competição de espadas aqui, mas para que ele não seja reconhecido como um herói viking, o primo dele tira o capacete dele, mostra a marca, e ele é exilado nesse livro aqui, tá. Ele torna-se um pária, ele é exilado, ele não pode mais ter conexão com nenhum outro viking aqui, ele tem que viver por si próprio, e ele é caçado por humanos e dragões. Os dragões porque o
o Furioso ali que já estava reunindo os dragões, já tem ele aqui como um inimigo, e agora os humanos. Por quê? O antagonista da saga, o grande antagonista humano da saga, ele fica com o título de grande herói dos vikings aqui quando o Soluço é exilado e ele fica com as coisas perdidas do rei que o Soluço já tinha juntado para si. Então, aqui é realmente onde o Lúcio perde tudo, tá? Ele acaba o livro aqui sozinho, tipo o Homem-Aranha no último filme. Aqui a gente vem pra como pegar a joia do dragão, por quê? Apesar de tudo. Tem uma coisa, tá? Nesse livro aqui a gente conhece. É nesse livro aqui que a gente conhece ele? Deixa eu ver. É nesse livro aqui que a gente conhece ele. Aqui a gente tem o terceiro dragão do Soluço. É aqui? Ou é no próximo? Não, não é, é no próximo. Não, a gente é aqui mesmo, tá? Aqui a gente. Bom, enfim. Seja nesse livro aqui, ou seja no décimo, a gente conhece o terceiro dragão do Soluço, que é o Presa de Odin. Tá? Quem é o Presa de Odin? Ele é um outro dragão do tamanho do Banguela, 20 centímetros, velho, 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 muito velho. Assim, ele não consegue se virar, ele é esquálido. E ele é o guardião da joia, tá? Então aqui a gente tem como pegar a joia do dragão, porque apesar do Soluço não ter conseguido a espada do dragão, ele. Enfim, é verdade. O Presa de Odin a gente conhece aqui porque é ele que conta isso. Apesar de ele não ter conseguido a espada do dragão, que diz onde está a joia do dragão, ele consegue o Presa de Odin, que é esse dragão, aparentemente outro dragão de jardim, né, que ele tem um passado complicado. Ele tem um passado, todo esse negócio da guerra dos humanos e dos dragões, da paz entre humanos e dragões, da escravidão dos dragões, do Barbadura, que foi esse rei terrível ali, que foi o último rei dos o último grande rei dos vikings e tudo mais, tudo é por culpa do Presa de Odin, tá? Então, assim, ele é um dragão. Só que aqui a gente tem uma pulga atrás da orelha. Por que Presa de Odin não é um dragão de jardim? Ele é um Dragonos Marinhos Maximus. Sim, e ele é quem conta pra gente que Dragonos Marinhos Maximus nascem tão pequenos quanto um dragão de jardim. É, São muitas vezes, enquanto filhotes, confundidos com um dragão de jardim. Crescem, ficam gigantescos, ficam do tamanho de ilhas. Normalmente enlouquecem, que é o que aconteceu com o Morte Verde, que é o dragão colossal lá do primeiro livro. Porém, se não enlouquecem e chegam à velhice, eles encolhem de novo e voltam a ter o mesmo tamanho que tinham quando filhotes. Esse é o caso de Presa de Odin. Ele é um Dragonos Marinhos Maximus que está tão avançado em idade que ele é milenar, né? Então ele está pequenininho. Por que eu falei que isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha? Porque aqui a gente começa a desconfiar que talvez o Banguela não seja um dragão de jardim. Ele seja, sim, um filhote de dragão dos marinhos máximos. E, enfim, eles vão atrás da joia, eles conseguem a joia. E aqui a gente tem um dragão que eu achei que ia aparecer um pouco antes, que é o dragão de montaria do Perna de Peixe. Depois de descobrir que ele é um Berserk, ele vai atrás da história da família dele e ele se conecta com o dragão da mãe dele. E esse garoto esquálido que sempre sofreu, ele sofreu mais bullying que o Soluço até, sempre foi, sempre foi muito inseguro de si. Depois de ter descoberto que quando fica muito furioso é um grande guerreiro, ele simplesmente consegue um dos dragões mais poderosos da história aqui, que é o Sombra da Morte. Sombra da... Eu vou até pegar a próxima capa, porque é ele que tá na capa, tá? Sombra da Morte é um dragão de 3 cabeças, que elas têm nome, elas têm personalidade e nome diferente, tá? A paciência, a arrogância e a inocência. E esse aqui era o dragão da mãe dele e se torna o dragão de montaria dele. Além de ser muito poderoso, além de ser um dragão muito feroz aqui, ele ainda tem outra vantagem: Sombra da Morte pode ficar invisível. Então, quando eles estão montados no lombo dele, nos pescoços dele, inclusive o volta e meia estão os três montados aqui, um em cada cabeça, tá? O Soluço, o Perna de Peixe e a Kamikaze. Quando ele fica invisível, ele deixa a parte de baixo do corpo dele invisível. Se eles estão sentados em cima, ninguém vê. Ninguém que tá no chão vê eles. Então eles usam muito o, o Sombra da Morte, que é o dragão do Perna de Peixe aqui. E aqui a gente começa, tá?
Esse aqui já é o 11º livro, se a gente contar 12. Já é o penúltimo livro da saga, e aqui a gente começa realmente a guerra, onde separam-se, né. A gente já tinha humanos sob o comando do antagonista humano aqui, que estavam se reunindo para matar os dragões e também caçar o Soluço. Nós tínhamos os dragões, sendo reunidos pelo Furioso aqui para acabar com a humanidade como um todo. Nós tínhamos o coitado do Soluço no meio de todo esse dessa treta e tentando resolver. Ele queria uma solução pacífica para os 2 lados. E aqui começa a nascer a resistência, são as pessoas que vão pro lado do Soluço. Outro personagem muito diferente aqui é a mãe do Soluço, tá. A Valaharama é a mãe dele aqui. No começo do livro ela também tá ausente, igual nos filmes, mas ela não é uma heroína perdida, ela simplesmente estava numa missão. E ela é uma das grandes heroínas dos Vikings aqui, ela quem, instiga essas pessoas a irem pro lado do Soluço, a fazer uma terceira facção, que é a facção que tá procurando a a paz entre dragões e humanos. E o que é muito interessante, todos eles se marcam com a marca da escravidão, então a marca da escravidão passa a tornar-se a marca da resistência. E todas as pessoas eles se reconhecem pela marca. Então aqui a gente começa a ter o nascimento da resistência que vai combater aqui tanto o os dragões quanto os humanos, mas não quer eliminar nenhum dos lados, que é a paz. Então, é isso. E tá, como trair o herói de um dragão, porque aqui nós temos a redenção de Melequento, tá. Ele trai o no livro 9, esse aqui é o 11, 10, 9. No livro 9, lembrando que eu falei que ele trai o Soluço, ele que mostra a marca da escravidão do Soluço. Aqui ele percebe que realmente é só o Soluço que pode liderar os vikings para um caminho pacífico, e ele se sacrifica. Então esse personagem que a gente passou 11 livros odiando, nesse livro aqui ele se redime a ponto de se sacrificar para salvar o Soluço, tá. Então ele tem um final bem digno, apesar de tudo que ele fez de mal, ele tem um final bem digno aqui. E essa é a história aqui, tá. Então a gente começa o nascimento da rebelião ali, e vamos para o último livro e a grande relíquia dessa coleção, que é Como Combater a Fúria de um Dragão. Esse livro aqui foi feita uma tiragem muito pequena dele, é muito difícil de conseguir. Eu consegui por muita sorte, tá, como eu sempre falo aqui, já vi sendo ofertado na estante virtual por R$ 3.000. Eu consegui por 60, mas eu demorei muito pra conseguir ele, tá, demorei muito. Já tentei entrar em contato com a Intrínseca pra ver se eles iam fazer outra tiragem, fui sumariamente ignorado. Mas aqui a gente tem o final de tudo isso, tá. A gente tem o combate contra o antagonista humano, nós temos o combate contra o Furioso, nós temos aqui a descoberta da verdade sobre a Joia do Dragão, por que que ela existe essa questão dela ter essa maldição, qual é essa maldição. E nós conhecemos toda a história, tá? Toda a história significa o quê? Soluço Espantósicos Estrondos III, porque tudo começa com Soluço Espantósicos Estrondos, o espadachim, que é um ancestral de muitos anos atrás, milenar de Soluço, que tinha ele viveu na época em que dragões e humanos guerreavam, numa época muito parecida com a do filme. Talvez o filme quis retratar esse primeiro Soluço aqui, porque ele viveu nessa época em que vikings e dragões guerreavam, ele através da traição de um dragão, tá, um dragão traiu os outros dragões, um dos generais aqui do o Fúria Verde, lembra do Fúria Verde que eu falei lá no começo, que é aquele dragão que tá maluco? Ele era quem estava liderando esse ataque contra os humanos. Um dos generais dele trai ele e rouba a joia do dragão e entrega para o Soluço Espantósicos Estrondos, primeiro, o espadachim. Com a posse da joia, ele ameaça os dragões e ele faz com que o Morte Verde queira fica com tanto medo que ele foge, ele sai do arquipélago, tá. Por que que ele ficou com medo? Porque ele tinha ouvido uma, profecia que ele seria morto por um garoto chamado Soluço, e ele fica com medo quando ele sabe o nome do Soluço. Engraçado que lá no primeiro livro ele realmente morre nas mãos de um Soluço, porém o terceiro. E a gente começa a conhecer a história, teve tudo isso, ele pegou a joia pra si, e com isso ele trouxe a paz entre humanos e dragões, porém não a escravidão, como a gente vê no começo dos livros, que os dragões são basicamente escravos dos humanos, eles viviam em pé de igualdade. Só que esse dragão que ajudou ele a roubar a joia se torna o dragão dele, que era um dragão dos Marinhos Maximus, que era o Presa de Odin, que hoje é um dos dragões do Soluço. Ele rouba a joia para os humanos, por isso que ele se sente tão culpado de tudo o tempo todo. Como eu falei, ele tem ligação com tudo que tá acontecendo.
Eh, a família aqui do Soluço vai herdando o trono, chega ao Barba-Dura o Terrível, que também eu não lembro em qual livro a gente descobre isso, ele é um antepassado do Soluço, ele é o do Soluço terceiro, que é o nosso Soluço aqui. Ele é descendente da linhagem dos reis, né, dos reis do Oeste mais selvagem, que eram os reis do arquipélago como um todo. A coisa só que assim, ele consegue unir humanos e dragões como iguais, só que com o tempo, os outros reis que vêm depois vão, piorando a situação, até que chega no reinado de Barbaduro o Terrível, quando os dragões realmente já estão extremamente escravizados. E aí o filho de Barbaduro o Terrível, que é Soluço Espantósicos Estrondos II, não gosta disso. Ele vê o erro, né, ele vê que o antepassado dele não quis criar essa relação de escravidão e ele tenta organizar uma manifestação pacífica de dragões para pedir que a escravidão acabe. Ele é traído, pelo irmão, mas porém é o pai quem, mata ele, então ele é morto pelo próprio pai, que é a Barbadura. E o dragão dele, que também era um Dragonus Marinus Maximus, fica jura que vai destruir a humanidade. E aqui a gente descobre que o quê? Furioso, o dragão antagonista, era o dragão de Soluços Espantosos Estrondo II, né. Então, coincidências, todos os Soluços têm Dragonus Marinus Maximus. Talvez, né, mas enfim, tem eu acho que toda a comunidade leitora aqui assume que o Banguela é não, acho que inclusive, acho que no epílogo da série, fala que ele já tá crescendo. Então, todos os Soluços tiveram Dragonus Marinus Maximus como seu parceiro, né. E é por isso, o grande motivo da Fúria do Furioso, o grande motivo do Furioso estar em guerra, tá querendo destruir a humanidade é por causa disso, porque ele não via o Soluço II como o mestre dele, ele via como um irmão. E pra ele mataram o irmão dele e por causa disso ele jura vingança. E aqui a gente tem o fim de toda essa guerra. Temos aqui o fim dado pelo Soluço, então, né, nem spoiler dizer que é um fim pacífico, ele consegue apaziguar a tensão entre dragões e humanos. Temos o fim do antagonista aqui. Gente, eu não falei, porque se eu falar o nome dele, é um spoiler sobre o segundo livro, tá, mas sobre a saga também não é um grande spoiler, tá. O antagonista humano da saga é o Alvin, lembram do Alvin, o fazendeiro muito, muito honesto? Na verdade, ele estava disfarçado e ele se chama Alvin o Traiçoeiro, e ele é o filho da Excellior. Então ele morre, a mãe dele morre, eh, temos o final do Furioso aqui, que é um final muito tocante, tá, eu lacrimejei com o final do Furioso, porque quando você acha que tudo dá certo, acontece uma tragédia, enfim, e ele se redime, tá, a gente tem a redenção do Frodo, assim como a gente teve do Melequento, e é um final muito bonito, tá, eu acho que é um final lindo pra uma saga que começou bastante infantil, começou bastante leve, pesou com o tempo, ela tem um final muito bonito, a gente tem um final muito focado em redenções, em recomeços, e a gente tem o epílogo ali onde o Soluço já adulto, ele está finalizando os livros, ele é é o rei do Oeste mais selvagem, oficialmente, né, Banguela é um dragão crescido oficialmente, né, crescido não, ele vai levar séculos para ficar gigantesco, mas ele já tá demonstrando que ele não é um dragão de jardim. E é uma mensagem muito bonita, eu acho, nesse final, entre a guerra dos humanos e dragões ali. Eu admito, tá, gente, eu li os 12 primeiros livros, tá, considerando esse do meio aqui como um deles, eu li antes daquele período que eu fiquei 9 anos afastado da leitura, só o último eu li recentemente, tá. E eu li ano passado, que foi quando eu consegui comprar ele. Eh, e eu posso dizer, quando eu terminei essa saga eu queria muito, porque estava faltando um único livro pra eu terminar, mas quando eu terminei eu fiquei muito triste, eu fiquei assim eu levei, gente, eu acho que eu comecei a ler em 2011 e eu terminei em 2025, foram 14 anos. Eu fiquei 14 anos convivendo com essa história, assim. De sempre saber que tinha um próximo livro. Sempre saber que, cara, eu sempre li ela muito junto com Crônicas Saxônicas, com As Aventuras do Caça-Feitiço, aqui, que também são sagas de 13 livros, mas eu acabei adiantando essa aqui um pouquinho. Eram os meus livros de reconexão, quando eu pegava um livro muito denso, que me deixava muito cansado, fazia eu estar com preguiça de ler, eu pegava um livro desse que era leve, era gostoso, era engraçado de ler, e me deixou triste. Eu senti uma conquista ter conseguido, principalmente porque o último livro é muito difícil de comprar, mas eu me senti muito triste.
realmente dá aquela sensação que você deixou um amigo pra trás, que você não vai reencontrar. E você tenha certeza que é a última vez que você tá vendo seu amigo. Essa, pra mim, foi a sensação de terminar essa saga. Tenho muito carinho por ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês tenham ficado até o final. Vocês tenham pego um pouquinho do carinho que eu esse vídeo tenha conseguido passar um pouquinho, né, o bichinho do carinho que eu sinto por essa saga aqui tenha picado vocês com esse vídeo. E é isso, espero ver vocês em outros vídeos e para isso não esqueçam de se inscrever no canal. Até mais.